E nós vamos voltar agora a falar sobre a reforma administrativa, projeto encaminhado pelo governo. Hoje já foi detalhado por parte da equipe econômica, mas fica aquela expectativa do ponto de vista político, o que poderá acontecer, qual será a receptividade em relação a esse projeto no Congresso. E nós vamos conversar agora sobre isso com o Arnaldo Jardim, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo. Deputado, boa tarde. Uma alegria muito grande, Denise, poder participar com você, falar pela Jovem Pan e destacar aquilo que é a minha convicção, Denise, de que nós temos um anseio reformista na Câmara dos Deputados. A Câmara, o ano passado, disse sim à reforma da Previdência, há tanto tempo alardeada, e nós conseguimos efetivá-la. E há uma expectativa, eu próprio, ao lado de outros líderes, ao lado do presidente Rodrigo Maia, cobramos que o governo enviasse a sua proposta de reforma administrativa. É um primeiro passo, o governo dará outros passos, já anunciou, mas nós estamos com uma expectativa muito grande de tratar, aperfeiçoar, desenvolver, mas vamos aprovar a reforma administrativa. Agora, tem muita resistência do funcionalismo, e o funcionalismo tem um lobby pesado no Congresso, representantes mesmo que, em várias ocasiões, conseguem segurar mudanças. Na própria reforma da Previdência, a gente percebeu isso. O funcionalismo, claro, também se sujeitou a alterações nas regras previdenciárias, mas foi uma dificuldade. A gente sabe que é uma máquina que funciona bem, inclusive consegue avanços importantes e defesas, barreiras na justiça. O senhor vê o Congresso mais unido quanto a essa necessidade de uma reforma, se bem que dessa vez a ideia do governo é não atingir quem já está trabalhando, quem já é funcionário, mas sim os futuros que vão ingressar no setor público, né? Denise, você tem toda a razão, há resistências, né? E nós temos que contornar essa resistência. Esse raciocínio valia para a reforma da Previdência. Como que nós conseguimos superar isso? Com uma grande adesão por parte da população. Eu ainda quero ver com mais detalhes, a proposta do governo está sendo entregue exatamente hoje, mas, por exemplo, tem uma notícia que não vai abarcar o judiciário. Não gosto. Acho que o judiciário tem que estar incluído na reforma. Tem vários aspectos do judiciário que são verdadeiramente intoleráveis. Nós, há muito tempo, tentamos votar uma matéria que caminha ao lado disso, que é acabar com o chamado extrateto. Uma série de subterfúgios, artifícios que fazem com que, na prática, se rompa o teto de vencimentos do funcionalismo. De outra parte, você tem razão, nós temos aí resistência do funcionalismo, mas nós vamos buscar mostrar ao funcionalismo, primeiro, que há um respeito ao chamado direito adquirido. Se olha para o futuro, são as pessoas que estão entrando no serviço público, e esperar que isso signifique uma adesão, até porque nós todos sabemos que se isso era uma necessidade anterior à reforma administrativa, ficou mais evidente depois da pandemia. Toda a sociedade está pagando um preço e nós precisamos que o setor público também pague o seu preço. Nós tivemos um crescimento muito grande do número de pessoas desempregadas. Nós tivemos pessoas que perderam o salário. Aprovamos uma medida provisória que as firmas repactuaram jornada de trabalho e salário. E o funcionalismo ficou a salvo dessa situação. Então, é reconhecer que mudar o Estado, fazer a reforma administrativa, era necessário antes, depois da pandemia, fica ainda mais evidente. Agora, o senhor citou a questão do judiciário, mas a população, de modo geral, também cobra mudanças em relação à estrutura do legislativo, não é? Rodrigo Maia já falou em uma reforma envolvendo os servidores da Câmara. Eu queria saber como é que o senhor vê essa possibilidade de uma abrangência maior, porque o governo manda a base de uma proposta, ela passa por alterações no Congresso, sempre isso ocorreu em relação à reforma da Previdência, vai ocorrer também em relação à reforma tributária, e dá para se garantir uma abrangência maior no caso da administrativa? Primeiro, você tem razão, nós não podemos propor uma reforma se não fizermos essa autorreforma do Legislativo. Em abril, final de abril, o presidente Rodrigo Maia anunciou uma série de cortes de despesas, significaram uma economia de 154 milhões no Legislativo. Ontem, o presidente também convocou a nós, líderes, apresentou
uma proposta de reforma administrativa, diminuir cargos de confiança, ter uma nova estrutura, Denise. Você que é uma pessoa que estuda muito a questão de empresa, sua eficiência, nós temos no funcionalismo hoje, do legislativo, um processo de evolução que faz com que em 10 anos o funcionário já atinja o topo. Isso significa um desestímulo, tá certo? Então nós estamos fazendo toda uma mudança do ponto de vista de evolução funcional, cortes do ponto de vista do funcionalismo ali virão. Então o legislativo fará também a sua parte. E de uma forma geral, deixa eu avançar aqui, até para você poder cobrar e os ouvintes da Jovem Pan poderem também questionar. Nós queremos, primeiro, que nós tenhamos definitivamente um processo em que a avaliação do desempenho, da performance, seja incorporado em todas as instâncias. Estou falando do judiciário, do legislativo e do executivo. Hoje, o funcionário é pouco avaliado. O sistema de avaliação vira mais uma ação entre amigos, que um ano um é melhor classificado e com isso evolui, depois o outro vai, tá certo? Nós queremos introduzir critérios firmes, objetivos, para sancionar quem não tem bom desempenho e para poder premiar aqueles que têm bom desempenho. Segundo aspecto, a estabilidade do funcionalismo. Durante muito tempo, nós garantimos que a estabilidade viesse para evitar aquilo que era, muitas vezes, regra. Vinha um novo governante, municipal, estadual ou nacional, federal, e ele mudava todos os cargos. Então se pensou em ter uma carreira estável no funcionalismo, para que isso pudesse ser reconhecido, você não pudesse ter tantas mudanças. Só que a estabilidade virou quase que sinônimo de acomodação. Então a proposta que vem, eu estou de acordo, é a posição do meu partido e acredito será da maioria, é para que você tenha gradativamente essa estabilidade. Você tem um processo de experiência, você vai ter estabilidade em algumas carreiras-chave, outras não. Outras que são contratações, por exemplo, agora na saúde, nós temos que reforçar muito o quadro de saúde. Mas essa atuação não é permanente. Daqui a pouco surge um outro fato e você precisa reforçar um outro setor da administração. Então, discutir em outros termos a estabilidade para alguns segmentos e não como uma regra genérica que acabou estabelecendo-se como uma acomodação. A pessoa fica ali, tem aquela situação estável e não se motiva a fazer toda uma evolução que é o que acontece na iniciativa privada e deve também ser feita no setor público. Bom, deputado, torcer para que a Câmara e o Congresso, de modo geral, tenha tempo, né, e disciplina para discutir tantas pautas relevantes simultaneamente. São duas reformas das mais importantes para o Brasil e a gente espera que tenhamos dessa vez sucesso em relação a esse avanço todo que se espera do Brasil e a reformulação do Estado. Nós conversamos aqui com Arnaldo Jardim, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo e líder do partido na Câmara. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço a todos, a você, Denise.